Dragon Ball Z é um jogo criado em 2017, anunciado junto com Dragon Ball Strong, que simplesmente foi anunciado com um novo personagem na época, que seria Charlotte. Charlotte é um personagem Saiyajin de muito tempo atrás, que simplesmente é oficialmente criado por Akira Toriyama, que foi feito literalmente especificamente para esse jogo. A história em si de Dragon Ball Z já começa com Charlotte, um guerreiro que estava desacordado de muito tempo atrás, que foi convocado para esse torneio. Ele simplesmente acorda e vê Trunks, um guerreiro híbrido entre a raça Saiyajin e humano, filho de Vegeta e Bulma. Quando eles conversam mais sobre, aparentemente Trunks pergunta sobre se ele conseguia se lembrar de muita coisa, e na verdade é que Charlotte não se lembrava de porra nenhuma. Ou melhor dizendo, ele estava com amnésia, ou simplesmente algo fez que ele simplesmente esquecesse de seu passado. Ou talvez seja a questão dele ter se levado, ou talvez simplesmente alguém deu um porradão enorme na cara dele. Depois disso, ele acaba sendo atacado por Cyberman, onde ambos juntos acabam simplesmente derrotando Cyberman facilmente. Depois disso, nós temos simplesmente uma das coisas mais WTF, que é que simplesmente Broly literalmente aparece do nada e simplesmente quer comer o cu dos dois. Isso acontece pois literalmente, aparentemente, não se tem explicações, mas overdane-se. Depois disso, Trunks acaba sendo morto pelo Broly, já que literalmente, como Charlotte é um Saiyajin básico, literalmente não deve, sei lá, nem ter 1000 de poder de luta, o bicho deve ser fracão, tá ligado? Ele acaba quase sendo morto, mas na hora que ele ia ser morto pelo Omega Blaster de Broly, acaba que o Trunks acaba pulando em cima do ataque e morre em seu lugar. Goku acaba simplesmente pedindo para que ele simplesmente só saísse do lugar, já que ele estava mais atrapalhando do que ajudando, e acaba que o Charlotte faz isso. Charlotte, frustrado por simplesmente ouvir aquelas frases, ele começa a se lembrar de outra pessoa que simplesmente falou a mesma coisa, que era para ele fugir. Então aqui a gente vai ver que o Charlotte está começando a se lembrar de seu passado. Depois disso, ele é atacado por Cyberman, mas na hora que ele ia ser atacado, acaba que God Krillin e God Yantia acabam defendendo ele, então matam o Cyberman. Depois disso, o Charlotte acaba perguntando para os dois se eles conheciam algum lugar para comer, pois ele estava com bastante fome. Então God Krillin e God Yantia recomendam ele ir a Metropolis City, ou a cidade de Metrópolis, ou talvez a cidade do Superman, se você for mais a favor das comics em si. Chegando mais perto das Metropolis City, já que meio que ele estava meio perdidão ainda, meio que ele literalmente acaba se quase sendo atropelado pela Bulma, já que a gente sabe que a Bulma é literalmente muito desastrada com isso, e depois disso a gente vê que a Bulma não está sozinha, mas está acompanhada pelo Jaco. E algo bem interessante é que essa Bulma é literalmente a mesma do clássico, antes mesmo de conhecer o Goku do clássicozinho. Clássicozinho, ok. Depois disso, a Charlotte acaba perguntando se eles poderiam dar mais informações. Boom acaba se aproveitando disso, literalmente pede para que ele seja o guarda-costa dela, mas o Charlotte acaba recusando de início. Mas como ele literalmente não sabia o que fazer, ele acaba aceitando. Óbvio, eles acabam indo para Metropolis City, mas antes o Jaco percebe que literalmente tem um Cyberman atrás da Bulma e meio que eles acabam enfrentando. Aí sim, eles vão para Metrópolis. Ao chegarem em Metrópolis, os três acabam querendo comer, aonde a Bulma vai fazer as compras, enquanto o Charlotte e Jaco literalmente ficam conversando sobre coisas normais de um cidadão normal, onde simplesmente um pobre normal fica falando. Como simplesmente como a Bulma é rica, eles podem comer absolutamente tudo sem se importar com o dinheiro. Quem se importa com o dinheiro de rico, não é mesmo? Overdanes para a situação. Charlotte acaba sentindo a energia de Pills, acaba sentindo a presença de Pills, onde Whis estava junto com ele e que o próprio Pills estava bem solo com o Jaco, já que ele não havia completado uma suposta missão e estava literalmente comendo enquanto isso. Jaco, caralho, mano, tu quebra confiança assim, Jaco. Infelizmente você vai ser punido, caralho. Onde o Jaco acaba pedindo desculpa e acaba falando toda essa situação que simplesmente um Saiyajin havia aparecido que ele tinha literalmente amnésia, então ele não se lembrava de porra nenhuma. Deus acaba compreendendo e vê um suposto potencial no Charlotte. Depois disso, eles acabam partindo em algumas missõezinhas, tipo derrotar um. No caso, eles acabam sendo mais atacados de forma bem resumida. Derrotar uns soldados do Freeza, pelo menos umas 3 vezes repetidas, no mínimo, tá ligado? Mas overdanes pra isso. Após derrotar pelo menos umas 3 vezes os soldados do Freeza, eles acabariam encontrando o Gohanzinho criança, que ele estava quase sendo morto pelos Saibamens. Então acabaria que o Charlotte iria querer ajudar o Gohanzinho criança. Mas eram muitos Saibamens e o Charlotte não dava
a conta em si de salvar tanto o Gohan, tanto ele mesmo. Então, meio que, quando seu Ares tinha tudo perdido, um guerreiro desconhecido, que após seria denominado como Sarche, simplesmente salvaria os dois, destruindo e matando os Saibamens, definitivamente. Após isso, eles enfrentariam o Radix, que mesmo utilizando todas as forças e pegando a fraqueza do Radix, eles não conseguiriam. Sasha, vendo isso, utilizaria suas técnicas demoníacas de teleporte, onde ele literalmente levaria todos para muito longe, onde achariam Bulma e Jaco, que haveriam simplesmente fugido de Metrópolis por causa das invasões. E uma coisa bem detalhada é que é a primeira vez que o Charlotte fala o nome da Bulma. Ok, curiosidades over Evers, mas over dane-se para isso. Ninguém liga, então over foda-se. Após esse reencontro, eles iriam para Metrópolis novamente e reportar tudo o que aconteceu para Bills, que simplesmente ficaria meio satisfeito com tudo, já que literalmente eles não deram nem conta do Radix. Tipo, mano, o Radix não é um bosta, tipo, o Radix perde pra todo mundo, caralho. Como é que os caras perderam pro Radix, tá ligado? O Bills pensava meio assim, e tá certo ainda. Bulma daria um comunicador para todos, para caso acontecesse alguma coisa, onde depois disso, ainda meio insatisfeito, o Bills forçaria, ameaçaria, pediria para o Vegeta ir junto com o Nappa treinarem Sasha, Charlotte e Gohan. Onde, nesse meio tempo, o Charlotte acabaria formando uma relação de mestre e aluno junto com o Nappa, já que praticamente os ambos seriam muito amigos nesse meio tempo, onde o teste final seria literalmente o Charlotte enfrentar, não o Charlotte sozinho, mas Charlotte, Sasha e Gohan enfrentarem o Vegeta ao mesmo tempo. Esse seria o teste dos três, o teste final, onde o Bills daria over pouco tempo para que isso acontecesse. Onde após uma breve conversa se realmente o treino de Vegeta e Nappa realmente estavam sendo bem eficientes ou não, eles acabam, no caso, o Charlotte acaba sendo muito ferido pelo, sim, o tal papai. Ah, Charlotte. Ai, como o Charlotte é um merda, cara. Ah, meu Deus. Mano, o Charlotte é ferido por tudo nessa bosta. Ele toma um peido, morre. Não. Você respira perto do Charlotte, ele perde. Por isso que eu falo, cara, o Charlotte, ele vai evoluir muito ainda. Só que mesmo o Charlotte pra pegar umas 10 mil transformações, ele nunca vai entrar no meta. Esse que é o foda. O Charlotte é muito merda, cara. Mas após simplesmente dar uma lição no Tapopai, acaba que o Tenshinhan e o Caos acabam levando o Tapopai pra bem longe dali. Pois senão matariam ele. E o Charlotte também acaba sendo curado pelo Sasha, porque o Sasha é tão apelão que ele tem poderes de cura. E após um bastante tempo de treinamento, eles acabaram chegando na parte final, que é literalmente derrotar o Vegeta 100%. Depois de bastante esforço, os três acabam derrotando o Vegeta, onde o Vegeta fica muito putaço por ter perdido e só sai correndo. E overdane-se. Após isso, vendo bastante destruição, eles voltariam a se encontrar com Radix, onde os três juntos dariam bastante problema pro Radix, se não fosse porque esse jogo, como ele é multiversal, acaba que tem algumas coisas que fazem, né, linhas temporais, e meio que literalmente o Radix acaba tirando a fruta do poder lá do filme do Turtles e acaba comendo a fruta. Então meio que ele fica muito mais forte e começa a dar um pau nos três, definitivamente. Achei que realmente os caras iam tomar um pau, tá ligado? Aí tá muito trouxa, né? É óbvio que os caras dão uma reviravolta, o Gohan ia atacar uma Senko, tipo... Os caras peitaram o Vegeta, tá ligado? Por que tu acha que os caras vão perder pro Radix, mesmo com fruto do poder, tá ligado? Overdance. Onde depois reportariam tudo para o Bills, aonde apareceria nada mais nada menos que o autêntico Goku. O Goku original, o Goku, como é em 2017, o Goku da linha do Ultra Instinto depois do Torneio do Poder. Esse é o Goku da linha do Torneio do Poder da saga. E depois de simplesmente uma hora jogando esse jogo, finalmente temos alguma coisa da história, não é mesmo? Acontece, gentinha, é que o Bills está sendo ameaçado por quem realmente organizou o torneio, já que, para quem não sabe, se o Kaioshin morrer, o Bills também morre. Ou melhor dizendo,
ou melhor dizendo em outras palavras, literalmente quem organizou o torneio está ameaçando matar o Kaioshin. Por isso que o Bills não pode intervir nesse torneio, por mais que ele seja o deus da destruição e tenha que fazer isso. Onde, após essa breve explicação, eles teriam que enfrentar o Dodoria junto com alguns capangas. Mas enquanto eles literalmente davam um sarrafo nos bichos, o Bills e o Whis começariam a conversar entre si, perguntando se eles aceitariam o convite. Que convite? Acontece que o Bills literalmente fez um convite para eles se eles iriam aceitar investigar mais sobre esse torneio, já que né, é o cu do Bills está em jogo, então ele vai fazer tudo para poder sair da situação. Então meio que o único que não aceita nessa situação é o Sarshe, já que o Sarshe ele não confia nem um pouco no Bills. Porque ele vai confiar num tal de Deus da destruição, tá ligado? Tipo, principalmente quando a gente sabe que o Sarshe, pra quem não sabe, o Sarshe ele utiliza as mesmas técnicas demoníacas, sim, as mesmas técnicas do Dabura. Porque o Dabura tinha as técnicas demoníacas, tipo, tacar um cuspido, transformar o cara em pedra, mais ou menos isso. Então meio que, né, tipo, a gente tem a Bulma que aceita, a gente tem todo mundo que aceita, mas o site não acaba aceitando por causa disso, enfim. Aonde após isso, algo meio inconveniente acontece, já que eles acabariam se encontrando com o Zarbon. Zarbon acabaria acusando o Charlotte de ter realmente destruído a cidade, o que é interessante, já que muitos realmente falaram que o Charlotte estava caçando Saiyajins, destruindo cidade por cidade, então poderia significar que alguém parecido, ou até mesmo um Charlotte de outra linha temporal, nessa mesma linha, talvez, não sabemos. Pelo menos até então. Quem eu tô tentando enganar? Os caras revelam logo depois quem é que é parecido com o Charlotte. O jogo não dá espaço, cara, pra você poder pensar mais. É literalmente os caras tacam uma coisa, depois tacam a resposta. Aí tem um homem misterioso, parecido com o Charlotte. Oh my god. Com certeza não é o irmão gêmeo de Charlotte. Não, o irmão gêmeo? Que irmão gêmeo? Não deve ser o irmão gêmeo de Charlotte. O tal de. E após isso, né? Novamente, pela 50ª vez, eles voltariam para reportar tudo ao Bills, onde o Goku se ofereceria para poder treinar o Charlotte, já que o Charlotte é um frango do franguíssimo do frangássimo franguésimo. E enquanto eles treinavam, Whis e Bills começam a realmente se perguntar se realmente foi Charlotte quem destruiu aquela cidade. Ele realmente era um vilão? Era isso que eles se perguntavam na época. Em si, eles começavam a falar que poderia ser só um simples inconveniência, igual aconteceu com o Goku Black, onde pegaram um corpo. Mas enquanto ambos treinavam em si, Bills e Whis interromperiam o treino e perguntariam para o Goku se realmente ele achava que o Charlotte era um Saiyajin normal, já que não aparentava ser um Saiyajin, tipo, principalmente na questão das armaduras, ele não aparentava ser um Saiyajin comum, não é mesmo? Então meio que o Goku falou que realmente ele não era nem um pouco comum, tinha uma diferença, e o Whis acaba explicando. O Charlotte é um Saiyajin antigo, antes mesmo da dominação do Freeza no planeta Vegeta. Isso explica suas roupas. Então, tipo, pode dizer que é a primeira confirmação nos jogos, principalmente vindo que é a do Akira que desenhou. É literalmente a primeira confirmação de como eram as armaduras antes do Freeza acabar dominando o planeta. Já que pra quem não sabe, aquelas armaduras nem sequer são do Saiyajin, são armaduras realmente do Freeza. Tipo, tanto que todo mundo do exército do Freeza usa aquelas armaduras. Até mesmo quem literalmente não serve pra porra nenhuma usa aquela armadura. Então, meio que, né? E simplesmente eles começam a se perguntar se o treinamento estava realmente sendo eficiente, e a resposta era meio simples. Charlotte evoluiu muito de um dia pra cá. Vejamos se ele realmente não deixou de ser um frango, né? Porque do jeito que ele é um fracassado. E o que acontece após isso, não se sabe. Pelo menos pra quem não sabe. Já que o prólogo acaba aqui e esse vídeo também vai acabando por aqui. Se gostarem, deixa o like e que se inscrevam. Se gostaram do conteúdo, simplesmente apoiem deixando nos comentários. Então, até mais. Tchau.